Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais uma mensagem. Depois de 2 semanas fora aqui do canal, eu tenho uma mensagem ao seu coração. Sabe, existem mensagens que o Senhor fala conosco, mas existem mensagens que o Senhor fala nos corrigindo. E o motivo que eu passei 2 semanas fora é o motivo dessa mensagem. Busque o que importa. Sabe, nós colocamos prioridades em tudo. Nós damos valor para todas as coisas e esquecemos de dar valor para o Senhor. E não tem como a gente ver um nível de intimidade com Deus, sendo que nós não damos prioridade para Ele. Quando nós não damos prioridade para o Senhor, não tem como a gente viver um nível de intimidade diferente. E essa série é exatamente sobre isso, intimidade. E essa palavra é o que o Senhor falou comigo nesse tempo que eu fiquei fora. Eu vou falar para você ao decorrer da mensagem. Peço que você, antes de começar, se inscreva no canal. Estamos muito perto de bater 900 inscritos. 900 almas que pelo menos uma vez já ouviram a palavra do Senhor aqui nesse canal. Então se inscreve, curte e compartilha, porque assim a palavra vai mais longe. E é sobre isso. Não é sobre os inscritos, é sobre as almas que são alcançadas, e para mim é o que importa. Então curte, se inscreve, compartilha e vamos para a mensagem. Amém. Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual dela não será tomada. Sabe, essa passagem ela é muito conhecida por todo mundo. Jesus, ele está no seu ministério, ele visita a casa de Marta e Maria, que são irmãs. Ele visita a casa delas. Quando Jesus chega na casa delas, Marta começa a arrumar a casa, preocupada com o ambiente que Jesus estava. Eu imagino que a casa estava bagunçada e Jesus não é qualquer pessoa. Quando a gente recebe uma pessoa que a gente considera importante em nossa vida, a gente sim se preocupa em arrumar a casa. E essa é a preocupação de Marta. Mas Maria, ela se preocupou com uma só coisa: em ouvir o Senhor. E sabe, é isso que acontece conosco. Marta não estava errada de arrumar a casa para Jesus, mas ela estava errada de arrumar a casa antes de ouvir Jesus. Nosso erro, e muitas das vezes, não é buscar um aperfeiçoamento profissional, não é buscar uma faculdade, isso não é errado. O nosso erro mora onde? Quando a gente busca primeiro isso. Quando a gente busca primeiro nosso trabalho, nosso estudo, nossa faculdade, e vamos deixando Jesus de lado. E aí chega no fim da noite e olhamos e temos a cara de pau de falar pro Senhor: eu não tive tempo hoje. É lógico que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo com Jesus porque a gente não coloca prioridade nele. A gente não ouve primeiro ele e depois seguimos a nossa vida. E chega no final da noite, nós olhamos para nós com a cara lavada e falamos: Jesus, desculpa, mas eu não tive tempo. Antes de eu falar isso com você, essa palavra mexeu tanto comigo. Semana passada eu olhei pra minha mãe, tava conversando com ela. Eu falei: mãe, eu tô com um foco tão grande em me aperfeiçoar profissionalmente, em, sabe, aperfeiçoar meus estudos, passar nas provas que eu quero passar. Eu quero focar nisso. E o Senhor falou em alta voz comigo: e eu? Aonde que eu tô? E logo em seguida eu falei pra minha mãe: mãe, mas eu não posso me esquecer de uma coisa. Jesus tem que ser a prioridade. Porque não adianta nada eu conseguir passar em uma prova que eu quero, não adianta nada eu ganhar o salário que eu desejo, não adianta nada eu conseguir todos os meus sonhos se Jesus não estiver comigo.
Você percebe qual que foi o erro de Marta? O erro de Marta não foi arrumar casa. O erro de Marta foi buscar primeiro o seu lar, em vez de buscar Jesus. E Jesus chega e fala para ela: Marta, você está preocupada com tudo, mas Maria, sua irmã, começou a escolher a boa parte, que é me ouvir. Nós estamos estagnados espiritualmente por esse motivo. Porque em vez de darmos prioridade para Jesus e em ouvi-lo, nós damos prioridade para todas as outras coisas. Você percebe que para trabalhar você acorda cedo, você se dedica, porque você quer ganhar uma promoção, você quer ganhar um salário melhor. Você percebe que no seu estudo você se dedica, você leva tempo, porque você quer se aperfeiçoar. Só que nós, eu falo por mim, nós damos prioridade para tudo. Eu estou trabalhando e estudando. E quantas das noites eu cheguei em casa e falei para Jesus: Jesus, eu não tive tempo. Essa é a maior mentira que a gente conta. Quando a gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente fala que a gente não tem tempo, nós estamos falando que Deus errou. Sério. Porque Deus foi que nos deu 24 horas. Ele sabia que você ia trabalhar. Ele sabia que você ia estudar. E Ele sabe também que você tem tempo sim para tirar um tempo com Ele. Então quando a gente fala para Deus que a gente não tem tempo, a gente está falando para Ele que Ele errou no tempo que Ele nos concedeu. Presta atenção quão complexo é isso. Quando a gente olha e fala para Deus que a gente não tem tempo com... A gente não teve tempo com Ele, a gente está falando que Ele errou no tempo que Ele nos concedeu. Sabe, tá mais que na hora de a gente se levantar. Essa mensagem falou tanto comigo que foi essa mensagem que eu decidi voltar a gravar vídeo. Eu fiquei 2 semanas fora porque é exatamente isso. Eu falava que eu não tinha tempo para gravar. Eu falava que não tinha tempo para gravar. E o Senhor falou: Vinícius, o que realmente importa na sua vida? E eu falei: Jesus, é o Senhor que importa. Então Ele me disse: então busque primeiro a mim. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, Vinícius, deixa que eu cuido pra você. Eu quero falar algo muito simples para você. Se você buscar o Senhor como prioridade e como centro da sua vida, você pode ficar tranquilo que os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, Ele irá cuidar por você. Nosso erro está exatamente nisso. A gente busca todas as coisas e esquecemos de dar prioridade para o Senhor. Mas você quer viver um novo nível de intimidade com Deus? Você quer sair dessa série tendo um novo nível de relacionamento com Deus? Faça o seguinte, eu acabo essa mensagem aqui. A partir de amanhã, essa mensagem está saindo na terça-feira. Então, a partir de amanhã, na quarta-feira, eu quero começar isso, mas de todo o meu coração. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas dessa vez eu quero começar com todo o meu coração. A partir de amanhã, nós iremos dar prioridade para o Senhor. Iremos buscar Ele como primeira coisa, acima de todas as coisas. Você vai tirar um tempo com o Senhor tudo antes de começar o seu dia. Se for preciso, acorde mais cedo. Se for preciso, acorde mais cedo para orar, acorde mais cedo para buscar Ele. Busca primeiro ouvi-lo. Depois, você pode seguir a sua vida. Se Marta tivesse ouvido Jesus primeiro, ela depois podia arrumar a casa. Mas como ela arrumou a casa em vez de ouvir Jesus, Jesus falou para ela: você está preocupada com tudo, mas a sua irmã escolheu a boa parte de me ouvir primeiro. Que a partir de amanhã, você possa acordar pela manhã e não começar o seu dia se não for de joelhos dobrados. Falar: Jesus, aquele menino falou que quando a gente dá prioridade para o Senhor acima de todas as coisas, as demais coisas vos serão
nos serão acrescentadas. E isso não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus ensinando aos seus discípulos. Se vocês me buscarem em primeiro lugar, se vocês buscarem o meu reino, a minha justiça, deixa que as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Nós só vamos viver um nível de intimidade com Deus se nós colocarmos Ele como prioridade em nossa história. Que nessa mensagem você busque o que realmente importa. O que realmente importa não é os seus planos, não é os seus sonhos, não é os seus projetos. O que realmente importa é abrir a sua Bíblia, dobrar os seus joelhos e ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Maria escolheu a boa parte, Marta não. Você decide quem você vai ser a partir de hoje. Quer ser Marta? Buscar seus sonhos, seus projetos? Até pode dar certo, mas nunca vai fazer sentido. Mas se você ser como Maria, buscar primeiro a Deus, você também pode conquistar os seus projetos e seus sonhos, mas com Jesus ao seu lado. E aí, tudo faz sentido. Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Ah, Senhor, o Senhor não sabe como falou comigo. Existem mensagens que falam conosco, mas existem mensagens que a gente vive muito, Jesus. E eu estava buscando totalmente em outras coisas. Dando valor para meus estudos, para o meu trabalho. Mas, Jesus, o que realmente importa é te ouvir. O que realmente importa é te obedecer. Então nós estamos te colocando, Jesus, como prioridade na nossa vida. Nós queremos buscar primeiramente o Senhor acima de todas as coisas. Porque sabemos que se nós fizermos isso, as demais coisas o Senhor vai acrescentar para nós. Que nessa noite pessoas que estão ouvindo essa mensagem possam colocar a prioridade em Ti, Jesus, acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, já te agradecemos por essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.